This my shit. All the girls that be like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Estamos de volta aqui para mais um jogo. a segunda parte. Segunda parte do nosso jogo. Ah, tá aqui os papéis. Vamos lá. Aí, como a gente tinha conversado, na vez passada, pra quem não ouviu, há 2 semanas fizemos esse sorteio que saiu. Mande fundos pra mim, autoconhecimento para Elisa. Sim. E pra quem não sabe, que temas são esses, Elisa? São temas de... Agora ele já tá lançado, né? Já. São temas do nosso livro que está lançado no nosso book de atividades e você pode adquiri-lo só indo na página do psi.bianca. Ou o Marcos pode colocar no link da bio também. É melhor ainda. O Marcos coloca aqui o link no link da bio. E você pode adquirir tanto o combo dos 4, que você ganha uma promoção, um desconto, quanto o individualmente, ou 2, 3, quanto você quiser. Dá pra presentear também. Olha que coisa boa. Mas ele é um livro, a gente desenvolveu ele primeiro para as clientes da Bianca, mas a gente viu que muitas pessoas estavam querendo também, então, por ser para clientes... Tinham muitas meninas, tem muitas meninas pedindo... 3 pessoas. Brincadeira. Não, mas tinha muitas pessoas, muitas psis principalmente, pedindo, mas vale falar que não é um livro só para psicólogas ou para pessoas que conhecem esse mundo da psicologia, seja estudantes, amantes... Mas também para pessoas que nunca ouviram falar, nunca fizeram terapia, não... Ou que já fizeram. Lembrando que isso não substitui terapia, né? Não substitui terapia, mas caso você queira se conhecer melhor ou conhecer um pouquinho mais sobre você em alguma área dessas que a gente apresentou ou em todas, é uma boa forma de você ter um tempo de qualidade com você. Isso é válido mencionar. Mas, vamos lá? Vamos lá, faltam 2 temas que a gente ainda deixou aí... E Marcos, coloca o take passado que a Bianca falou que cada uma devia tirar um. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu quero que você caia muito com um deles. Sabe o que eu acho que cabe no próximo episódio? Vai caber muito. Um pra mim e o outro pra você. Você consegue entender? Ah, tá. Lembrei. Vai ser pra você. Nossa, mas eu acho que eu melhorei. Vamos lá. Pega aí você agora. Tá. Eu tô sendo muito pro seu ser esse. Eu acho que não é. Você acha que não vai ser? Abre logo. Que droga! Yes! O meu foi autocompaixão. Que pra quem não sabe, esse book é de autocompaixão e autoestima. São juntos. Então, peguei autocompaixão, que eu acho que é um bom tema pra mim. Eu peguei comunicação. Que é um ótimo tema pra odiei. você. E essa quer trocar comigo? Não. Eu acho que agora você pode começar, Elisa. Eu começo. Então vamos, com definição. Comunicação assertiva. E o livro é Comunicação e Relações. Porque um tá meio que interligado com o outro. Você se comunica tanto com você mesmo e você cria uma relação consigo, quanto com os outros e você cria uma relação com os outros. Pra mim, a comunicação, ela também tá entrando. Pra mim, tá entrando naquelas palavras que depois de usar muito tempo fica um pouco desgastado. Você acha? Eu acho. Porque, pra mim, a comunicação é a chave das relações. Uau! E aí, essa palavra essa frase já vem meio como expressão na língua portuguesa. Então, não sei. Mas vocês entendem, tipo assim, realmente... Qual que é o nome daquele perfil que tem várias coisinhas, tipo assim, de inglês que traduz tudo pra inglês? Gringo? É verdade. É isso, vai ter que fazer esse. Tinha que ter esse. Exato. E aí, a comunicação realmente, pra mim, é fundamental pra qualquer tipo de relação. Falo isso com a mão na consciência, mas realmente acho que pra você criar uma relação com você mesma, com o outro, com qualquer pessoa, você precisa se comunicar. Seja um bom dia, até falar, não gostei do que você fez. E eu acho que a comunicação é algo que foi muito deturpado ao longo dos anos. Por quê? Porque eu acho que as pessoas acreditam que se comunicar é você ser rude às vezes. É você ser permissivo com tudo. É você ser muito fofinho o tempo inteiro. Só que comunicação é você falar coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Então eu acho que se comunicar e realmente conseguir fazer isso não é tão fácil quanto parece. Não, até porque não ensinam a gente isso desde pequena, né? Então ninguém fala pra você, olha, tá tudo bem se você chegar e não quiser dar um beijo na tia.
falam, não, você tem que dar um beijo na tia. Eu falo, mas eu não quero. Eu falei, Sou mal educada, deixa de ser mal educada. Então, mesmo a gente impondo os nossos limites às vezes, isso é visto como uma forma negativa. Por isso que a gente cresce e fica com medo de se comunicar. Então, acho que a comunicação, pra mim, é muito algo que foi construído, ensinado de uma forma, mas praticada de outro. E acho que agora a gente tá tentando tornar igual. E eu acho que vale diferenciar a comunicação assertiva de comunicação passiva para comunicação agressiva. Tem essas 3 formas de se comunicar, né? Hoje, você considera que a tua comunicação é qual? Predominantemente... Vai por porcentagem. Acho que é uma boa por porcentagem. Porcentagem? Dessas 3 que você falou? Tá. Eu acho que a maior parte é passiva. Mas... autoconhecimento. Autoconhecimento. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça na hora de comunicar. Então tem coisa que a gente vai ter que explicar muito, falar muito. Falar, tá bom. Que aí às vezes... Eu acho que tem uma coisa que muita gente fala assim... Sabe por que eu não falo pro meu namorado, pro meu marido as coisas, pro meu filho? Porque eu tenho que explicar e ensinar pra ele. E é muito chato ensinar. Então as pessoas acabam sendo muito passivas. Então às vezes a gente também vai pra esse lugar do passivo, que pra quem não sabe, o passivo é você simplesmente aceitar tudo. Você não concorda, você fica ali. Você simplesmente tá... o Marcos tá assim, ó. Atento, porque ele é comunicação passiva. 95% da comunicação do Marcos é passiva. Então, será? Assim, do Marcos? Acho que ele melhorou. A mãe dele fala assim, ó. Aí ele teatro. É verdade. Então a gente coloca pra 90%. 90%. Eu lutei pelos seus 5%. Mas eu acho que porque é aquilo assim, acho que ele tem preguiça. Eu acho que da comunicação, ele tem preguiça. Ele tem até os argumentos, mas ele tem preguiça. O que muitos caras também têm. Eu acho que tem muitos homens que acabam se comunicando de forma ou passiva ou agressiva. Eles não sabem falar sobre as emoções deles, porque eles não sabem nem comunicar pra eles as próprias emoções. E aí você se relaciona com homens que não sabem se comunicar as próprias emoções, você fica assim, bicho, você não sabe comunicar? Você não sabe nem você? Como você vai falar pra gente? Nossa, isso me desgasta muito. É muito desgastante. E a gente, como mulher, fica assim... A gente já aprendeu um pouco mais sobre isso das nossas emoções, porque a gente foi dada permissão pra gente sentir algumas emoções. Algumas emoções. Então, eu acho que essa passiva é muito também... Tá muito com os homens, mas também tá muito com as mulheres, porque a gente sempre tem que aceitar tudo. E é uma coisa que a gente tava até falando num dos posts, Elisa. Uma mulher comentou, tipo... às vezes eu acabo fazendo isso porque é proteção. E eu falei, faz todo sentido. Às vezes a gente, como mulher, tem que calar, tem que consentir, porque senão a gente tá em perigo. Com certeza. E é uma merda isso. Com certeza. É muito comum... Principalmente quando vai entrar em Uber. Eu acho que eu vi no TikTok. Não sei qual que foi a fonte. Mas falando, tipo... O cara falando sobre um tipo de partido ou alguma coisa... Acho que era alguma coisa política. E ela só aceitando. Porque se ela discordasse, ela podia, sei lá... o que podia acontecer com ela. Então, eu acho que isso é muito normal. A gente se omitir pra caber em certos espaços, de certa forma. Sim. E hoje eu considero que a minha comunicação é, em primeiro lugar... passiva, segundo lugar assertiva. Isso porque mudou muito. Depois era assertiva e depois agressiva? Agressiva. Eu não acho que minha comunicação é muito agressiva, mas eu sinto que com algumas coisas minha comunicação é bem agressiva. E eu não consigo nem ser assertiva. E aí já muda tudo. Aí já muda toda a nossa pirâmide. Eu acho que com a minha mãe, pra discordar, ela acaba sendo às vezes agressiva. Isso é um pouco triste. Eu acho que, às vezes, quando eu fico muito estressada com o Matheus, eu fico com uma comunicação agressiva. Porque eu sinto mais liberdade de ser agressiva. Então, eu acho que é isso. Quando a gente tem liberdade, é triste. A gente tem que pensar que com as pessoas que estão mais próximas, são com elas que a gente age dessa forma. Eu acho que eu nunca ficaria, tipo, uma comunicação agressiva com a maioria das pessoas do meu círculo. Mas com as mais próximas, talvez sim. Então, agora o meu, que é a autocompaixão, eu vou pra teoria, porque a prática já são outros 500, né, gente? Então, na teoria, a autocompaixão, ela veio como um termo muito interessante, assim, dos novos estudos da psicologia, para substituir o que a gente falava sobre a autoestima, né? Porque eu acho que tem essa ideia também muito ainda... Foi se criando uma ideia um pouco distorcida de que a autoestima é só no momento que tá bom. Ou você tem uma boa autoestima ou você tem uma baixa autoestima. E a autocompaixão veio pra dizer, independente se você tá vivendo momentos bons ou ruins, você pode se tratar de uma forma gentil. E aí são 3 grandes pilares. Aquilo que a gente conversou no episódio passado de atenção plena, mindfulness, então estar presente no aqui e agora.
2, autobondade, então ser gentil, ser bondosa consigo. E 3, humanidade compartilhada, que a gente fala, eu faço parte de uma sociedade e como todas as pessoas, eu sou imperfeita e eu sou vulnerável. Então, basicamente, quando eu tô num momento bom, eu posso me alegrar, eu posso valorizar os meus feitos, porém, no momento desafiador, eu posso também, não preciso passar pano, né, também negligenciar aquilo. Eu posso falar, de fato, eu errei, ou eu falhei, eu pisei na bola, mas eu não vou me punir por isso. Eu vou entender, eu vou aprimorar, eu vou sim me conscientizar desse erro, desses pontos negativos, mas eu não preciso chegar e me tratar mal, me xingar, dizer que eu sou a pior pessoa do mundo, porque todo mundo também tem essas imperfeições e esses erros. Então, basicamente é isso. Boa explicação. Obrigada. Você pode ver mais no nosso livro. E tá, agora vamos para os exemplos. Eu tava pensando... Como que você coloca em prática a comunicação, Elisa? Eu tô pensando, tá? Tô pensando. A gente tem um e-book sobre isso, vamos ver se você coloca em prática. Eu coloco em prática quando eu quero. Porque a gente também pode escolher se coloca em prática ou não. Na maioria das vezes eu escolho não. Mas quando eu quero, eu consigo. Eu tô pensando, pra não me expor tanto. Uma coisa que seja 50-50. É muito legal. Comunicação. Comunicação. Acho que eu não tô exercendo tanta comunicação. Ah! Ai, Bianca, deixa de ser debochada. Cara, eu não sei, é porque atualmente eu realmente não estou exercendo muita comunicação no meu dia a dia. Porque eu tenho preguiça. Então, tipo assim, pra mim tem coisas... Eu tava até pensando isso. Que eu não quero ser uma pessoa sem noção. Então eu assumo que as pessoas não vão ser sem noção. Só que eu fiquei pensando, o que é uma pessoa? São sem noção. Não, mas o que é uma pessoa sem noção, sabe? Cada um vai ter significado. Exato, então é E meio é que nem você difícil. falou, eu escolho ser sem noção se quiser. Cada um escolhe se quer ou não. Exato. E aí, nessa comunicação... E eu acho que é importante falar sobre isso também, quando fala sobre comunicação, é que às vezes a gente parte do pressuposto que a pessoa já sabe. Só que a pessoa não sabe. Então, tipo assim, eu virar pra Bianca e falar... Caraca, Bianca, você deixou a cadeira ali, você sabe que eu não gosto. E eu nunca te falei. E você Só que nunca falou. Então, eu acho que o que me pega na comunicação é muito isso, tipo, supor coisas. E aí acaba que você cria dois problemas, né? Você ter que falar o que você achou que a pessoa já sabia e você se desiludir achando que a pessoa sabia uma coisa que estava na sua cabeça. Então, na minha comunicação, quando eu estou muito inspirada para ser uma pessoa comunicativa assertiva, eu comunico o que eu espero e se é possível, de uma forma assertiva. Então, eu não vou virar e falar, caraca, Bianca, você deixou a cadeira ali. Eu falei, Bianca, da próxima vez você pode deixar a cadeira nesse lugar que eu prefiro. Posso te dar uma dica? Ah. Uma boa forma da gente utilizar da comunicação assertiva nesses momentos é não colocar a outra pessoa em primeiro lugar. Eu nunca sei fazer isso. Eu Então, tenho tipo, que pensar muito. Então, por exemplo, eu não falo... Elisa, você deixar a cadeira ali me deixa chateada. Eu falo, Sim. Me deixa chateada quando você deixa a cadeira em tal lugar. Então, eu acho que esse é um bom... Eu sei que às vezes é um trabalho difícil fazer isso quando a gente tá falando, mas acho que por mensagem fica um pouco mais fácil. Sim. Eu gosto muito disso, assim, porque quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente não tá acusando o outro. Você faz isso e tal coisa. Não, eu, que sou responsável pela maneira como eu me sinto, como eu comunico, como eu me sinto, percebo isso e gostaria de te comunicar tal coisa. Mas uma das dicas, então, de comunicação que eu daria e que eu confesso que não uso tanto, mas é uma dica muito importante, não é nem dica, é uma técnica, que é uma técnica de feedback, que é feedback sanduíche, que é quando você fala algo positivo, aí você vem com seu feedback, que talvez seja um feedback, nesse caso, construtivo, e depois você fala outra técnica de feedback positivo. Sim. Então, você ressalta os pontos bons da pessoa e não fica só, tipo, detestei o seu trabalho. Elisa, eu adoro você, acho você muito incrível. Só que às vezes eu acho que você poderia falar um pouco mais como você se sente em relação a teus limites, em relação a realmente como as coisas estão acontecendo aí dentro de ti. E eu falo isso porque eu gosto muito de você mesmo e eu quero o seu bem. Vocês pegaram? Mas eu acho que de comunicação, eu sinto que na minha comunicação eu melhorei muito com a minha família,
E com o resto eu tenho que melhorar mesmo. E sobre a minha autocompaixão, uma coisa que vem me ajudando bastante a autocompaixão realmente é me perguntar, eu falaria isso para uma amiga minha? Eu acho que essa é uma coisa tão, tipo assim, tão rápida e tão fácil que eu posso fazer, que eu falo pra mim mesma, viu? Você é horrível mesmo. Nossa, é melhor você desistir disso. E eu fico pensando, eu nunca falaria isso pra uma amiga minha ou uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo. Então, a minha técnica de autocompaixão é curta e rápida. Achei legal. Você falaria isso pra uma pessoa que você ama? Da mesma forma, com o mesmo tom? Provavelmente não. É verdade. E acho que a gente encerra por aqui. Sim. E vocês podem ter mais acesso sobre isso que a gente tá falando nos nossos livros, no nosso e-book. O Marcos vai deixar o link pra vocês adquiri-los ou só conhecer também aqui no link da bio. Sim, né? sim. E é isso, gente. Esperamos vocês. Sigam a gente nas redes sociais, sim. @pod.mulherdevoz e no @psi.bianca, que lá a gente tá, né, falando mais sobre a questão dos e-books e sobre esses temas que a gente tá trazendo aqui. E vale dizer que, Elisa? Se inscreva. Que? Eu Se sabe que a inscreva. Elisa não gosta de falar isso. Se inscreva, dê os like, like. notificação. Isso é muito sininho. importante pra gente, assim. Eu sei que é chato falar, mas isso é muito importante pra gente, É porque verdade. realmente faz com que nosso podcast chegue a outras pessoas. Então compartilhe, marque a gente. E se você quiser contar sua história aqui, que a gente compartilhe algumas das suas reflexões, manda pra gente, tanto no Instagram, que a gente falou, @pod.mulherdevoz, como também no e-mail. mv.mulherdevoz@gmail.com. Perfeito. É isso, gente. É isso, um beijo. Tchau.